Imagine uma época 6.000 anos atrás, quando os humanos vagavam pela Terra, vivendo bem mais de 900 anos, forjando metais com incrível habilidade e criando músicas que ecoavam por vales e montanhas. Esses povos antigos não eram os seres primitivos que frequentemente imaginamos. Eram inovadores e criadores que lançaram as bases para tudo o que prezamos hoje. Você já se perguntou como eles alcançaram feitos tão notáveis? A resposta está em sua profunda conexão com Deus e em sua fé inabalável que os guiou em suas buscas. Hoje, ao explorarmos as capacidades surpreendentes de nossos ancestrais, convido você a refletir. Quais milagres Jesus fez em sua vida? Deixe um comentário abaixo compartilhando sua história ou sua origem. E lembre-se, Jesus está com você, abençoando-o a cada passo do caminho. Agora vamos mergulhar e descobrir o legado extraordinário de nossos antepassados. Nas narrativas antigas que permeiam os textos de Gênesis, a história da civilização humana primitiva se desenrola com uma complexidade cativante. Frequentemente esquecidos em sua simplicidade, os capítulos 4 e 5 de Gênesis oferecem insights profundos sobre as origens e o desenvolvimento da civilização. À primeira vista, essas passagens podem parecer apenas um registro de genealogias e breves relatos, mas nelas estão inseridas ricas descrições da jornada da humanidade rumo ao domínio da tecnologia e ao estabelecimento de estruturas sociais. Após os dramáticos eventos de Caim e Abel, onde a tensão da luta fraternal tragicamente moldou a fragilidade e a ambição da humanidade, encontramos as gerações seguintes avançando. Com a Terra como tela, os primeiros humanos começaram a esboçar os primeiros traços da civilização. Os descendentes de Adão e Eva, expandindo-se a partir da unidade familiar inicial, começaram a formar as raízes da sociedade por meio de suas diversas atividades e inovações. A agricultura e a pecuária surgem como marcos significativos em Gênesis 4. Elas marcam a mudança da humanidade de estilos de vida nômades de caçadores-coletores para métodos de subsistência mais sedentários e estratégicos. Esse domínio sobre a natureza não apenas garantiu alimento, mas também lançou as bases para o intercâmbio social e a estabilidade econômica. À medida que aprendiam a semear, plantar vinhas e cuidar dos animais, as comunidades primitivas podiam vislumbrar um futuro além da mera sobrevivência. A capacidade de armazenar alimentos significava que as comunidades não precisavam mais se deslocar continuamente em busca de alimento. Essa estabilidade recém-descoberta começou a sustentar comunidades em crescimento, permitindo-lhes tempo e energia para explorar outras áreas de desenvolvimento. Juntamente com o crescimento da agricultura, houve um florescimento da arte e do artesanato. Jubal, mencionado em Gênesis 4:21, é tradicionalmente reconhecido como o pai de todos os que tocam instrumentos de cordas e flautas. Essa menção inicial à música significa mais do que apenas entretenimento, sugere uma sociedade começando a valorizar a expressão e a cultura. O desenvolvimento da música provavelmente desempenhou um papel em rituais, celebrações e na própria estrutura da conexão humana, aprimorando a comunicação e a expressão emocional. Da mesma forma, a menção a Tubal-Caim, instrutor de todos os artífices em bronze e ferro Gênesis 4:22, destaca um domínio precoce da metalurgia. Este salto tecnológico representa um ponto crucial em que a humanidade começou a fabricar ferramentas e armas, marcando um avanço significativo em sua capacidade de manipular o ambiente tanto para a sobrevivência quanto para a indústria. A metalurgia trouxe a capacidade de criar ferramentas agrícolas mais robustas, contribuindo para uma maior eficiência agrícola, e seu impacto pode ser rastreado através do surgimento de estruturas sociais mais complexas. A vitalidade desses avanços sociais ganha ainda mais profundidade quando se considera a longa expectativa de vida registrada durante essa era. As vidas longas, com alguns indivíduos vivendo por vários séculos, conforme descrito em Gênesis capítulo 5, sugerem uma continuidade de conhecimento que teria sido inestimável. Cada geração não apenas construiu sobre as conquistas da anterior, mas o fez com a orientação direta de seus predecessores. Essa continuidade permitiu a transferência de habilidades complexas e o acúmulo de sabedoria coletiva entre gerações. Anciãos com vasta experiência de vida puderam ensinar com uma perspectiva incomparável, guiando seus descendentes pelos desafios e oportunidades da vida. Este período marca um prelúdio fascinante para o eventual estabelecimento de cidades e governança estruturada. Não foram apenas os primórdios da agricultura, da música e da metalurgia, mas também o cultivo do conhecimento, da tradição e dos laços sociais que formariam a base da civilização como a entendemos.
Esses elementos moldaram a experiência humana, tecendo em sua existência uma tapeçaria rica em inovação e evolução cultural. À medida que o crescimento da civilização primitiva prosseguia, ela inevitavelmente se direcionou para o desenvolvimento de formas sociais mais complexas, incluindo a necessidade de comunidades e cidades organizadas. O cenário estava preparado para mudanças significativas que viriam, decorrentes da necessidade de proteção e ordem social, uma transformação que Caim lideraria seguindo seu próprio caminho tumultuado após suas ações fatídicas. A narrativa sugere a inevitabilidade da urbanização como uma extensão das vantagens sociais descobertas por esses primeiros humanos. Assim, as sementes semeadas durante esses primeiros tempos bíblicos germinaram em sociedades avançadas, impulsionadas pela engenhosidade e por uma profunda capacidade de se adaptar e transformar seu mundo. Cada descoberta, cada nova habilidade não apenas garantiu a sobrevivência, mas também lançou as pedras fundamentais sobre as quais as complexidades das civilizações futuras foram construídas. Embora as narrativas de Gênesis forneçam uma estrutura espiritual, elas também oferecem um vislumbre profundo da incrível jornada da humanidade, da solidão e simplicidade à complexidade e comunidade interconectadas. Situada nos anais da história bíblica, a fundação da primeira cidade carrega um significado profundo, transcendendo o mero desenvolvimento urbano para abordar temas da natureza humana, interação divina e evolução social. Dentro do contexto de Gênesis 4, particularmente dos versículos 17 a 24, este capítulo embarca em uma jornada para explorar por que o estabelecimento da primeira cidade por Caim emergiu não como um farol de renascimento cultural ou vibração comercial, mas sim como um testemunho do instinto primordial de proteção e sobrevivência em um mundo moldado pela violência e pelo medo. Caim, após cometer o primeiro fratricídio, foi exilado por Deus, carregando uma marca divina que o protegia e o diferenciava. Esse exílio abriu um caminho que o levou a construir a primeira cidade do mundo, uma cidade nascida não da aspiração, mas da necessidade. As ações de Caim após o assassinato de Abel simbolizam dramaticamente a transição da inocência para a dura realidade da existência humana após Éden. Em uma paisagem até então intocada pelo sangue humano, o ato de violência de Caim introduziu um novo paradigma de existência entrelaçado com medo e alienação. Gênesis 4:17 relata a decisão de Caim de construir uma cidade e chamá-la de Enoque, em homenagem ao seu filho. Vale a pena notar que o termo hebraico para cidade aqui, Ir, pode evocar conotações modernas de metrópoles agitadas, mas sua essência ancestral pode se alinhar mais estreitamente com as moradias fortificadas necessárias em um mundo agora repleto de perigos, tanto visíveis quanto invisíveis. O ímpeto por trás da fundação desta cidade está profundamente enraizado na necessidade de proteção de Caim, temendo retaliações por seu crime, apesar da garantia de Deus de que qualquer um que o matasse sofreria vingança 7 vezes maior. A cidade de Caim representou uma manifestação física de fortificação, uma barreira tangível contra a ameaça à sobrevivência em uma terra antes pacífica, agora percebida como hostil. Ela ressaltou uma mudança na consciência humana, um passo em direção à vida comunitária em prol da segurança coletiva, em vez de esforços individuais. A cidade de Caim carregava a marca de uma consequência não intencional de suas ações, refletindo uma compreensão incipiente de que a força, mesmo quando nascida do erro, agora deve estar ligada a outros. À medida que a linhagem de Caim começou a se desenvolver, a cidade serviu de pano de fundo para uma tapeçaria de diversificação profissional, como observado em Gênesis. Nessa cidade primitiva, as raízes dos ofícios especializados começaram a se firmar, impulsionadas não pela ambição de se destacar em artes ou ofícios, mas pela necessidade premente de se adaptar e sobreviver em meio a condições conflitantes. As gerações subsequentes deram à luz pioneiros como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, cujos nomes se tornaram sinônimos de papéis sociais fundamentais como pastoreio, música e metalurgia, profissões que moldariam a civilização humana de maneiras profundas, a serem exploradas mais a fundo em discussões subsequentes sobre inovações tecnológicas. Este aspecto da história de Caim nos convida a refletir sobre a dualidade entre a criatividade e a destrutividade humanas. Sua construção de uma cidade a partir do medo ecoa através dos séculos, ilustrando como a humanidade frequentemente cria respostas para dilemas existenciais a partir de suas vulnerabilidades mais profundas. Em vez de ruir sob o peso do exílio divino, a determinação de Caim em construir uma habitação comunitária pode ser vista como uma tentativa de reconstruir uma aparência de ordem e propósito, a vida lutando contra o caos.
A cidade de Enoque, portanto, se destaca como monumento primitivo à resiliência e à engenhosidade perversa da humanidade em se adaptar a uma existência amaldiçoada na Terra. Diante disso, a narrativa de Caim transmite uma lição crucial. Embora o medo e o estranhamento possam de fato estimular a inovação, os motivos por trás de tais desenvolvimentos afetam profundamente a trajetória da civilização. A cidade, nascida de um lugar de medo, encapsula um princípio central da história humana, o entrelaçamento do progresso social com os traços mais obscuros da nossa natureza. Através da história de Caim, percebe-se que mesmo após o fracasso moral, a busca por segurança e continuidade prevalece, inspirando as gerações futuras a construir, inovar e buscar refúgio na comunidade, ainda que de forma imperfeita. Indo além do texto de Gênesis, esta cidade, a primeira em narrativa bíblica, prefigura algumas das questões fundamentais que passaram a definir os empreendimentos urbanos da humanidade. O que construímos e por quê? Como a memória coletiva das transgressões passadas molda os contornos da nossa civilização? Ao responder a essas perguntas grandiosas, percebemos que sob as camadas de pedra e argamassa, cada cidade ainda se ergue como um testemunho tanto das falibilidades quanto da fortaleza daqueles que a construíram. A história de Caim e seus descendentes se desenrola em um cenário de começos tumultuados, enraizados no exílio e marcados por um desejo urgente de redefinir a identidade e as táticas de sobrevivência. Embora a cidade fundada por Caim simbolizasse uma reação à fragilidade da existência pós-queda, as gerações subsequentes não apenas criariam espaços para habitar, mas também começariam a delinear papéis dentro desses espaços, esculpindo domínios de maestria que alterariam fundamentalmente a sociedade humana. Na base narrativa estabelecida por Gênesis 4, 20 e 22, encontramos as figuras de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, cada um deles um precursor de uma expertise tecnológica específica. Suas histórias são sucintamente mencionadas, mas as ramificações de seu trabalho repercutiriam em suas comunidades de maneiras profundas. Jabal é retratado como o pai daqueles que habitam em tendas e criam gado, sugerindo não apenas a domesticação de animais, mas também o desenvolvimento de um estilo de vida nômade que enfatizava a mobilidade e a engenhosidade. Essa inovação fez mais do que garantir a sobrevivência, ela demonstrava adaptabilidade e uma nova relação com o mundo natural. O estilo de vida pastoril exigia um tipo diferente de estrutura social, em que a dinâmica de grupo se adaptasse às demandas de movimento persistente e cooperação comunitária. Jubal, delineado como o pai de todos aqueles que tocam lira e flauta, estende essa narrativa ao âmbito da cultura. A música, em sua forma primordial, era mais do que mero entretenimento, era uma expressão espiritual e um elo social. Por meio da criação de instrumentos e do desenvolvimento da música, os descendentes de Jubal exploraram rituais de adoração, narração de histórias e coesão. Esses instrumentos marcaram um salto significativo na consciência humana, oferecendo uma maneira de preservar a história e as emoções, anotando ritmicamente as passagens da vida cotidiana e as estações do ano. Nos anais da civilização humana primitiva, a contribuição de Jubal legitima o poder das artes criativas como instrumentos de conexão divina e harmonia comunitária, destacando uma sofisticação emergente no pensamento humano. A narrativa de Tubal-Caim desloca o paradigma para o reino da inovação prática com seu trabalho como o forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro. A metalurgia representou o ápice do avanço tecnológico para os descendentes de Caim. As habilidades de forja de Tubal-Caim denotaram uma transição de instrumentos rudimentares de pedra para ferramentas com propósitos mais afiados e eficazes. Esses itens tinham dupla utilidade: o avanço das práticas agrícolas e, potencialmente, o serviço como ferramentas de guerra e defesa em um mundo moldado por tensões entre clãs. Esse impulso para o avanço tecnológico era melancolicamente pragmático, reconhecia a necessidade de as comunidades se armarem contra as pressões externas da inveja e da agressão. No entanto, o desenvolvimento dessa tecnologia também lançou as sementes da unidade, fornecendo os meios para cultivar a terra, construir estruturas mais permanentes para abrigo e criar implementos para a vida cotidiana, além da sobrevivência básica. A divisão do trabalho entre essas figuras ilustra a ampliação dos papéis sociais para além das necessidades imediatas de sobrevivência. Especialidades emergentes permitiram estratificações sociais complexas, fomentando gradualmente hierarquias e papéis que definiriam a sociedade humana ao longo da história. Essa diversificação marcou uma era em que as pressões sociais não mais encapsulavam apenas impulsos biológicos, mas se desviavam para a intrincada teia de identidade e propósito.
Essa era compeliu a humanidade a olhar além do mero ato de subsistência e em direção a um progresso comunitário compartilhado. Nesses primeiros avanços tecnológicos, vemos os precursores do desenvolvimento social, sistemas de comércio, alianças e conflitos que moldariam civilizações. As consequências dessas tecnologias foram profundas. Elas promoveram a independência da comunidade e a troca intercomunitária, construindo inadvertidamente pontes propícias tanto à conexão quanto à contenda. As inovações de Jabal no pastoreio, os esforços de Jubal na música e nos rituais comunitários e os avanços de Tubal-Caim na metalurgia se uniram para impulsionar a sociedade em direção à complexidade. Esses avanços contribuíram para uma maior estabilidade social, mas também continham a ambiguidade do duplo uso. Instrumentos que poderiam nutrir a vida poderiam igualmente ser transformados em ferramentas de conflito. É importante ressaltar que o desenvolvimento dessas tecnologias moldou a identidade humana em torno da criatividade e do domínio sobre a Terra. Tal criatividade era vista como um eco da criação divina, um tema que pode ser rastreado desde o relato bíblico até suas aplicações no mundo real. A tapeçaria tecida pelos descendentes de Caim ilustra que mesmo nos recessos do exílio percebido e sob o peso do pecado ancestral, as sementes da inovação e da cultura floresceram. A história desses avanços tecnológicos nos compele a reconhecer nosso potencial atual de influência, criação e transformação na formação do presente e do futuro, carregando a dualidade inerente de nossas criações tanto para o florescimento quanto para a destruição. Em uma época agora envolta pelas brumas da antiguidade, o alvorecer da inovação humana gerou tanto uma sabedoria profunda quanto o risco inerente do poder desenfreado. As primeiras civilizações, florescendo com os lampejos de zelo tecnológico, como relatado em nossas discussões anteriores, misturaram e mesclaram habilidades em metalurgia, música e pastoreio, fundamentos lançados pelos descendentes de Caim. Esses avanços, no entanto, carregavam o duplo potencial de salvação e ruína. Embora a inovação significasse a capacidade humana de criação, ela silenciosamente semeou as sementes da discórdia que eventualmente levariam à decadência e à devastação. À medida que as civilizações cresciam, também cresciam os caminhos para a deterioração moral e ética. Gênesis 6 pinta um quadro pungente quando afirma: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Essa paisagem de caos crescente não se manifestou apenas em guerras físicas ou confrontos externos, mas se infiltrou na própria estrutura das relações humanas e dos valores sociais. A sede de poder desenfreada frequentemente levava a conquista ao preço da virtude e a sucumbência à escuridão interior que ofuscava a harmonia comunitária. Os ensinamentos das sociedades primitivas, enraizados na fé e na obediência espiritual, começaram a se desgastar à medida que os indivíduos buscavam ambições pessoais em detrimento do bem-estar coletivo. Nas sombras desses símbolos imponentes da realização humana, espreitava o espectro da corrupção moral. O versículo "toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era só má em todo o tempo" de Gênesis 6 ressalta a intensidade da luta interna. Os corações humanos, antes alinhados com o propósito divino de Deus, se desviaram para inclinações egoístas. A proeza tecnológica que deveria ter inaugurado uma era de esclarecimento e avanço tornou-se, em vez disso, instrumento de divisão. Estendendo conhecimento e habilidades para armamento e fortificação, os nobres dons concedidos à humanidade foram distorcidos em ferramentas de opressão. Pode-se imaginar a cacofonia de martelos sobre bigornas, não apenas como trabalho na criação de arados ou arados musicais, mas também na fabricação de armamentos. À medida que a experiência em metalurgia se aprofundava, suas aplicações também se diversificavam. No entanto, em vez de unificar comunidades por meio do progresso compartilhado, essas inovações ampliaram os abismos entre tribos e nações. O ciclo de retaliação e rivalidade exacerbava os ânimos e a intolerância, e cada conflito gerava a necessidade de ferramentas de guerra ainda mais poderosas, defesas mais formidáveis, levando inevitavelmente à aniquilação e à ruína. A narrativa de Noé nos apresenta um servo fiel em meio a uma população varrida pela ruína e pela corrupção. As instruções de Deus a Noé para construir uma arca, um verdadeiro símbolo da salvação divina e da humildade humana, servem tanto como uma advertência quanto como uma oferta de esperança. Os dilúvios que se seguiram, descritos em Gênesis 7, foram o reinício definitivo da natureza, uma calamidade purgativa que limpou a terra de sua violência acumulada e decadência moral. Esta história personifica um profundo renascimento espiritual, onde da destruição emerge um mundo purificado, ecoando uma verdade espiritual atemporal. A renovação muitas vezes nasce da provação e da tribulação.
No silêncio introspectivo que se segue a esse dilúvio divino, sente-se o reinício de uma era, a renúncia voluntária à arrogância, um convite ao realinhamento com a intenção divina e os valores comunitários. À medida que as águas recuavam, revelavam não apenas um novo mundo literal, mas uma oportunidade para a humanidade retornar aos princípios de administração, empatia e cooperação. A queda dessas primeiras civilizações serve como um conto de advertência duradouro. Suas histórias, gravadas nos textos sagrados, nos lembram que o avanço desenfreado sem governança moral pode levar à destruição. Hoje, à beira dos precipícios de nossas próprias eras tecnológicas, somos compelidos a aprender com sua queda. É um chamado para manter a harmonia entre inovação e ética, garantindo que as ferramentas de progresso atuais sirvam ao propósito maior da iluminação, refletindo a supervisão de Deus e a sabedoria coletiva da humanidade. Cada decisão pode levar a uma divisão ainda maior ou pode reforjar a unidade que é a nossa própria essência, construindo não apenas civilizações, mas comunidades verdadeiramente coesas e esperançosas.